Oi, Stephanie. Tudo bem, paz? Obrigado pelas perguntas. Deixa eu chamar aqui o Alexander. Voltei. Vamos lá, vamos lá. Então, você falava sobre um espanto, né? Isso, sobre Algo. uma grande surpresa, assim, quando foi falado que o mundo pertencia naquele momento ao diabo, pois nós pagávamos ainda pelos pecados de Adão e Eva. Se isso, Então, se isso é verdade na Bíblia ou não. é uma verdade. É uma verdade. O que acontece? Nós vamos ler, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 19, que o mundo ele jaz no maligno. O que acontece? Deus cria, antes do pecado de Adão e Eva, Deus forma o homem e Deus vai dizer para o homem e para a mulher assim, ó, vocês cresçam, multipliquem-se, dominem a terra. Então Deus cria o homem como o mantenedor dessa terra, como o dominador dessa terra, como reis e rainhas dessa Uhum. terra. E aí quando o homem decide pecar, o homem é como se ele estivesse se vendendo como escravo para alguém. E esse alguém é o próprio Satanás. É, E a partir foi de então, exatamente o que eu li. e a partir de então, ah, a humanidade se torna cativa do pecado. É o que nós falamos na live passada. É por isso que o homem não consegue salvar a si mesmo. Porque um escravo não consegue comprar a sua própria liberdade. Então, Jesus vem sem crise de identidade nenhuma e ele cumpre com um propósito, sendo um ser humano perfeito, não pecador, não escravo do pecado, ele decide pagar o preço de liberdade de uma humanidade cativa, escrava. Você me permite Jesus fazer ele vem, algumas perguntas, Davi? Agora, claro, perguntas polêmicas. Permite? perguntas o quê? Polêmicas. Ah, claro, claro. Mas você vai ficar bravo, não? Não. No máximo eu Tá não bom. respondo, mas Tá bom. É, e eu, e só para deixar bem claro, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, que acredito que existiam forças, né, protegendo ele, até porque fala que quem mandou ele para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo, né? E ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. Então é totalmente diferente das perguntas que eu vou fazer para o Davi, com todo o respeito do mundo, a Bíblia e a história de Deus. Mas a ciência fala que o homem conseguiria ficar 3 dias sem beber água e 7 dias sem se alimentar. Fora isso, Jesus Cristo passou por alguns momentos, se nós levarmos, aí depois eu vou fazer a pergunta sobre o deserto literal, mas se nós levarmos o deserto como algo realmente literal, Jesus passou por alguns momentos de calor de 60, 70 graus, tempestades de areias, enfim, e Jesus, humano, sentia dor, né? Que tinha medo, que tinha fome, que tinha sede. Existe, além dessa explicação que ele estava cheio do Espírito Santo, algo do tipo, existe alguma explicação, alguma vertente teóloga? Eu sei que na Bíblia fala exatamente isso, mas teológica em relação a isso, porque muito é questionado em relação ao número de dias, muito é relacionado que antes o tempo, de repente, não era exatamente como era citado. Por exemplo, Salomão viveu 1000 e poucos anos, não foi isso? Salomão, 1000 e poucos anos antes de Cristo, tá falando? Não, ele Ele viveu, viveu. durante a vida dele, foi 1000 e poucos anos, não foi? Não, Salomão não. Então foi Jó.
Jó que viveu. Também não. Mas O essa personagem galera. bíblico que viveu mais de 1000 anos, enfim. Não, Tu fala que viveu a galera que depois. viveu muito tempo, a galera que viveu muito tempo, foi basicamente antes do dilúvio, Tá, tá? tá bom, mas falava em 1000 anos, enfim. E esses Eu não 40 dias, lembro. perguntando de uma forma é, de ser humano mesmo, né? De ciência. Existe alguma explicação a não ser sobrenatural em relação a isso? Olha, o que a Bíblia vai falar é que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e aí na nossa mente nós imaginamos o que você falou, tudo amarelo, areia, zero água e calor extremo, como no Rio de Janeiro, né? Como no Rio de Janeiro. Mas É 60 graus agora. é, o que a Bíblia diz é que ele foi levado ao deserto e depois de 40 dias teve fome. A Bíblia não diz qual lugar foi, e pensando no território onde Jesus habitava, no contexto ali da Galileia, ou no contexto da Judéia e Jerusalém, enfim, o território de Israel, é bem provável que aonde ele passou esses 40 dias existisse água, é bem provável, e beber água não invalidaria o jejum, então é provável que ele tenha bebido água, e ficar 40 dias sem comer, num calor absurdo, num deserto, provavelmente é impossível. Mas eu creio que ele não ficou nesse deserto, né, como se fosse o Saara, né? Ele provavelmente ficou em um lugar deserto. Eu vou te fazer essa pergunta depois, assim, sobre esse deserto literal ou não. Uhum. Mas antes disso, existe alguma possibilidade do jejum ter sido considerado de outra forma? Que hoje sabemos que o jejum pode ser considerado de várias formas, né? Você pode fazer um jejum se alimentando, bebendo água, comendo, mas você faz um jejum orando com Deus a todo momento e se privando de determinado alimento, ou determinada vontade, ou determinada se está certo ou errado, eu não sei, tá bom? Mas é o que o pessoal faz, é o que o pessoal fala. Então, assim, existe alguma possibilidade em relação a isso, desse jejum ter sido considerado realmente um lugar onde Jesus foi testado, foi provado sua identidade, e a todo momento ele estava com o Espírito Santo, estava com Deus, mas não necessariamente ele estava sem beber água e sem comer? Não, eu creio que jejum é jejum, né? Algumas pessoas chegam até a falar, alguns cristãos, né? Chegam a falar, vamos fazer o jejum de Daniel, né? Que é interessante, Eu não sei o que vamos é ficar jejum de só, Daniel. vamos Eu não ficar sei só o nos que é jejum de legumes. Daniel. Não, vamos ficar só vamos nos privar de algum tipo de alimento e vamos nos alimentar, por exemplo, só de legumes. Ou eu vou ficar jejuando de televisão, de rede social. Sim. Assim, eu acho isso super válido, mas isso não é jejum. Jejum é uma referência a alimento, correto? Então, Correto? espiritualizar o sentido do jejum para uma rede social, para algo que eu preciso me privar para um bem maior para minha vida, é ótimo. Mas eu não chamaria isso de jejum. Então, jejum, eu creio que Jesus ficou sem comer, ele poderia ter bebido alguma coisa, e aí o que o texto bíblico vai dizer em Mateus 4, Lucas 4, é que passados os 40 dias ele teve fome. E aí, nesse Ele deserto, teria tinha fome pedra, após 40 dias. nesse deserto tinha pedra, tanto que a primeira tentação foi transformar pedra em pão. Então, dá a entender que era um deserto não do Saara, né? Era um lugar meio desértico, né? Alguma coisa assim. Sim. Até porque fala que era muito próximo ao Monte Nemo ali, né? Onde Moisés morreu, né? Era, pelo menos que eu li, né? Que era próximo ao Monte Nemo, onde ele sobe, onde o diabo leva ele para o pico e ele consegue ver Jerusalém todo. E a outra pergunta sobre o deserto literal, são duas, na verdade. Uma que Jacó, Moisés, Elias, Paulo e o povo de
Israel, quando saiu do Egito, todos eles passaram pelo deserto. Me desminta se eu estiver errado. E Moisés, inclusive, ficou 40 anos, se eu não me engano, pelo que eu li. 40 anos ou 40 dias. Agora, 40 anos é muito, né? Mas 40 anos ou 40 dias no deserto. E a Bíblia também fala uma parte que, para a Bíblia, o topo do monte seria a presença de Deus. E o deserto ou vale, aí entra aquela história do cordeiro, né? Que eles soltam um cordeiro, né? Soltam um cordeiro como sacrifício, e o deserto e o vale tem até o nome do demônio, mas seria do demônio, e o topo seria de Deus. Você já falou que, pela teologia, o deserto realmente é literal, mas existe também esse parênteses que poderia ser um local desértico, né? Por quê? Por que Deus fez Jacó, Moisés, Elias, Paulo, os hebreus todos passaram pelo deserto em algum momento de provação? E se realmente, quando a Bíblia cita topo do monte é a presença de Deus, e deserto e vale seria a presença de demônios, se isso teria alguma coisa a ver com esse período de Jesus no deserto, ou não? Então, cada um dos personagens que você citou aí, Jacó, e todos os hebreus e Moisés, com o povo também, cada um teve um momento diferente na sua vida e, de fato, passaram pelo deserto no sentido literal, né? E também no sentido espiritual. Então, cada um, a gente teria que analisar cada um individualmente para entender. Mas, uma vez saído do Egito, os hebreus, eles chegaram no Monte Sinai ali, no pé do Monte Sinai. E aí Moisés sobe no monte e lá no alto Deus se manifesta e Deus revela a sua glória, entrega os 10 mandamentos. Então, criou-se ali, o historiador Flávio José fala sobre isso, ele vai dizer que criou-se ali um entendimento entre os hebreus que Deus habitava no Monte Sinai, lá no alto. Então, eles estavam até abrindo mão de, eu tenho uma terra prometida para alcançar, mas eu não vou, eu quero ficar aqui. Enfim, Entendi. Então, deserto é um sinônimo de quê? De lugar que tem escassez de água, de comida, e espiritualizando, sempre que nós passamos por momentos de escassez, nós falamos, estou passando por um deserto. Então, o alto do monte, Deus habita. É até comum, até perto da minha casa, tem um monte onde, se você for lá, qualquer hora do dia, qualquer dia, você vai encontrar lá pessoas lá no monte, lá em cima, orando. Então, existe essa tradição, vamos dizer assim. Agora, mas entendi. É uma analogia, na verdade. é uma analogia. Agora, lugar deserto, como referência à habitação de demônios, isso aí é uma tradição mais judaica mística, né? Um judaísmo mais místico, entendeu? É uma crença, digamos assim. É uma crença judaica não atestada na Bíblia, vamos dizer assim. Davi, eu gostaria que você pudesse, se permitir, que você comentasse algumas coisas que eu escrevi aqui que eu entrei em reflexão, assim, uma reflexão muito louca, assim. Saber quem é você aos olhos de Deus, né? Porque Jesus responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A outra coisa é que o sucesso não é pecado, né? Mas nem sempre é a glória. Então, Jesus poderia ter antecipado todo o sucesso que ele teve depois. Todo o reino que ele teve depois, ele poderia ter se alimentado e não passado fome, mas obviamente que o sucesso não é sinônimo de pecado, mas nem sempre o sucesso é a glória, e muitas vezes a gente tenta antecipar alguns caminhos e acaba errando. E a outra coisa é que 40 dias antes de Jesus ir para o deserto, Deus fala: este é meu filho amado que tenho prazer.
Se Deus, aí não fala na Bíblia, né? É uma reflexão minha. Se Deus falou, então, mesmo que se der errado, ou seja, mesmo que você tome uma trajetória errada, né? Isso aí eu já ouvi em algumas vezes, em alguns lugares. Mesmo que você tome uma trajetória errada, ainda assim estará certo, porque você vai estar seguindo Deus. Essa reflexão minha louca, assim, nesse estudo aí sobre a revelação de Jesus Cristo, é mais ou menos isso? O que você acha sobre isso? Sobre essas analogias ou não? Então, olha só, sobre sucesso, eu vejo o sucesso da seguinte forma. O sucesso ele serve para nos tornar visíveis, conhecidos, para nos tornar um modelo para alguma coisa. Agora, se eu não sei o meu propósito de vida, se eu não entendi o que eu devo fazer, se eu estiver lá no topo, lá em cima, né, sendo visto, sendo aplaudido, eu não vou conseguir influenciar, eu não vou conseguir me auto-realizar, vamos dizer assim. O sucesso, por si só, ele não traz satisfação. O que traz satisfação é a sensação de um propósito sendo cumprido. Perfeito. Ou seja, nós estamos falando que não é uma verdade que pessoas super conhecidas são sempre felizes e pessoas desconhecidas são sempre infelizes, insatisfeitas com a vida. Pelo contrário, pelo contrário. Em geral, as pessoas que e as redes sociais trazem muito isso, né? Eu estava vendo outro dia uns adolescentes falarem, eu quero ser youtuber, mas por quê? Não, eu quero ser porque tal, vou ser conhecido, tá, mas ser conhecido para quê? Não, vão falar de mim, mas vão falar o quê, né? Na Nós nossa não época era mudamos. funkeiro e jogador de futebol. Mas ainda assim, ó, eu quero ser um jogador de futebol. Por quê? Porque eu gosto do esporte, ou porque eu quero ter. Enfim. Agora tá criando-se alguma coisa que não tem sentido em si mesmo, entendeu? Não tem um E aí propósito. Né? não tem um propósito. Então, o grande sucesso de uma pessoa, sendo conhecida ela ou não, é quando ela entende o seu propósito de vida no Senhor e ela vive isso. E aí, Aí sim ela vai ter Steph- sucesso. Vai ter e aí sucesso. Stephanie pergunta isso, Davi. Não sei se ela está online ainda ou não. Steph, dá um alô aí para ver se você está online. Ela pergunta isso na nossa primeira parte da live. Ela falou assim, Davi, uma pessoa que ainda não descobriu o seu propósito com Deus, como ela faz para descobrir esse propósito? Interessante, interessante. Então, em primeiro lugar, estou aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem Deus é e decidir viver para Deus. Aí, a partir desse momento, acontece o que nós chamamos de chamado, né? Nós conhecemos como chamado. O que é um chamado? É alguém gritando seu nome, certo? É aquele É que uma fica aqui ligação. na orelhinha direita, né, falando toda hora que você deve fazer alguma coisa. Sua É o consciência, às chamado. vezes, a orelha esquerda falou outra coisa. Estou Não é falando do fácil, chamado. não. Uma vez decidido viver para Cristo, Ele nos chama para realizar algo. Então é esse chamado que eu estou falando. Cristo vai nos chamar pelo nome, vai nos mostrar o propósito. Foi assim com Abraão, e aí Abraão ainda, né? O próprio Deus vai falar: sai da sua terra, da sua parentela, eu vou tratar de você, você vai possuir uma terra, você vai ter um nome, você vai ter descendência, enfim. Esse foi o chamado para Abraão. Todos nós temos um chamado. E o primeiro passo é comunhão com Deus, decidir entregar a vida para Cristo, e a partir de então nós seremos convencidos pelo Espírito Santo a entender qual o chamado. É esse relacionamento, é uma vida de oração, de comunhão com o Senhor.
E esse propósito vai chegar, é isso? E aí nós vamos entender o propósito. Eu não posso dizer aqui, as mulheres têm um chamado tal, todos os moradores de São Paulo têm um chamado tal, todos que cortam o cabelo assim têm não, é algo específico, individual, e, e geralmente Deus usa pessoas aproveitando os talentos que Ele já deu para essas pessoas. Muitas das vezes um sonho que já existe no coração dessa pessoa. Então, ou Deus faz tudo diferente também. Mas o importante Eu é você ter comunhão poderia com o Senhor. passar o testemunho, é aquele que eu te falei. Foi o É. conselho que você me deu, mas muitas vezes que eu estava muito mal, até antes da minha prova de título que eu passei, né? Graças a Deus. Antes da minha prova de título, mas em alguns momentos também que eu estava muito mal, Deus conseguiu falar comigo através da música mesmo, sabe? De palavras da música, ou palavras que outras pessoas falavam comigo, falavam, isso vai acontecer, ou isso aconteceu e tudo. Pessoas que não tinham nenhuma relação a partir daí, né, com a história. Eu não sabia que eu tinha conversado com você, nada disso, e aconteceu. Não sei se foi meu chamado ainda, ou se esse é meu propósito, mas pelo menos na busca eu estou, assim, estarei até o final. Stephanie, respondido? Já vi? A palavra é sua, você que é o Não, apresentador, conduz aí. não é uma Eu fui te resposta, interrompendo. não é uma resposta muito exata, assim, 1 mais 1 igual a 2, mas o caminho é viva exclusivamente para o Senhor, entregue sua vida e ore, fale com Deus, fala com Deus, Ah, por Deus, todo constantemente, dia. até entender o que Deus quer fazer. Então, meu Perfeito. amigo, olha só, já caminhando para o nosso final, a gente pode falar semana que vem sobre mais alguns milagres, mas rapidamente, o primeiro milagre em João capítulo 2, a Bíblia vai falar que foi Foi qual a foi? transformação da água em vinho. Isso E aí, muito bem. eu acho que esse tema a gente vai ter que falar no próximo. Errei? Ah, é? Errei? Não, tá Ah, certo, tá. tá certo. Não, porque você fez a cara e eu falei, pô, errei. Esse tema é legal para a gente iniciar no próximo episódio. E eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Também, se você quiser já antecipar o que a gente vai falar no próximo episódio. Mas existe sempre aquele questionamento sobre se o vinho era alcoólico ou não, por que foi transformado. Jesus fala que não estava preparado, existe aquela purificação do vinho em água. Existe a mudança do paralítico, e obviamente que eu vou te perguntar algumas coisas científicas, mas indo para o encerramento, aí semana que vem a gente inicia exatamente explorando esses milagres. Vamos fazer assim? Pode ser assim? O que Tudo você acha? bem, perfeito, perfeito, Mas vai lá, perfeito. encerra aí. Primeiro, então, acertei o primeiro, então. Transformação de água em vinho. Acertou, acertou. E aí, na semana que vem, a gente dá continuidade. Deixa eu só mostrar aqui. Tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Referência Thompson. E esse teólogo ele vai dizer que Jesus, ele, no seu período de ministério, 3 anos e meio, e a gente pode mostrar uma mapinha semana que vem do porquê 3 anos e meio, enfim, como esse tempo é marcado, ele vai dividir o período de ministério de Jesus em alguns momentos. Ele vai falar, existe um período de inauguração do ministério, existe um momento de popularidade do ministério, Jesus ficou popular, existe um momento de oposição, Jesus ficou super conhecido, diversos, né, milhares de seguidores nas redes sociais, daqui a pouco todo mundo foi Eu achei deixando de essa seguir. divisão perfeita. Está no estudo bíblico que você me passou. Né? E aí no finalzinho ele conta sobre os últimos meses, as últimas semanas do Senhor. Então é interessante olhar para o Evangelho, para a história de Jesus, nessa perspectiva fica bem legal. E aí a gente encerra mostrando esse entendimento. Jesus ele realizou milagres numa estratégia para chamar a atenção do povo
e para credibilizar o que ele iria falar. Essa é a O resposta. povo, Por que revelações? porque Jesus se revelou através das obras, Ele Essa é a resposta. realizou, essa é a resposta. Jesus realiza milagres. Em Mateus capítulo 9, por exemplo, Jesus, diante de um paralítico, Jesus fala assim: filho, seus pecados estão perdoados. E aí os religiosos da época ficaram pensando: quem pode perdoar o pecado senão Deus? E aí Que é o Jesus, segundo. conhecendo. Não, não. Não é o Não, não foi. segundo, não? É o paralítico que ele cura no segundo? Pô, já errei também. Não, Não é o segundo. Não é o não, segundo não, esse milagre. é um pouquinho mais à frente. Ah, Aí Jesus vai dizer assim, conhecendo o coração dos religiosos ali que estavam criticando, Jesus vai dizer: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vou curar essa pessoa. Então, o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: paralítico, levanta e anda? O que é mais fácil, né? Aos nossos olhos, seus pecados estão perdoados, né? A princípio é uma sim, declaração, é uma palavra, né? Seus pecados estão sim. perdoados. A Agora princípio, levante e ande. levanta e anda já cria uma expectativa de um paralítico levantar realmente e começar a andar. É um milagre. E Jesus falou: para que vocês deem crédito na minha palavra, eu vou realizar um milagre. Então, esse foi, se não o principal, um dos grandes motivos de Jesus realizar milagres. É claro que Deus nos ama, Deus abençoou vidas, curou, enfim, ressuscitou mortos, mas com um objetivo, e o objetivo foi chamar a atenção para que o povo olhasse para Jesus. Quando todo mundo estivesse olhando para Jesus, o que ia acontecer? A maior obra da vida dele, ele ia ser morto na cruz. Esse era o propósito. E aí, quem Como olhasse que para fala na Bíblia, Pai, por favor, não se pudermos. Fala aí, Davi, eu escrevi aqui, eu vou achar aqui, mas se souber de cabeça aí, que foi o único momento que Jesus talvez tenha demonstrado medo na Bíblia, né? Que ele fala, Pai, se o Senhor puder mudar esse cálice, algo do tipo, eu lhe peço, tem, senão que sua vontade seja realizada. É algo do tipo. tem essa fala onde Jesus, se possível for, Jesus fala: passe de mim esse cálice. E uma outra fala no ato lá da crucificação, onde Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus tivesse, nas nossas palavras, se distanciado um pouco de Cristo quando ele assume o pecado da humanidade, quando ele leva sobre si o pecado da humanidade. Aí ele teria, nesse momento, tipo, se separado, vamos dizer assim, teologicamente, de Deus pelo pecado. O pecado causa separação. E aí teria sido entregue à morte. Divagando sobre os outros episódios, só uma curiosidade que você me deixou agora. A última palavra de Jesus não é Deus Senhor, que seja feita a sua vontade? Não, a Ou última não? palavra, a última palavra, eu vou até confirmar aqui, mas provavelmente foi: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E aí ele teria morrido por uma entrega realmente, uma Eles entram em decisão dele. conflito antes, né? E no final ele entrega realmente. E ele fala com o preso ao lado que acordaria no céu com ele, né? No mundo Exatamente. eterno Então, com ele. dois crucificados, um à direita, outro à esquerda, enquanto um zombava, dizendo: você não é o rei, não é Deus, você não é o Messias, salva a ti mesmo. Só que Jesus não foi para a cruz para salvar a si mesmo, ele foi para a cruz para salvar a humanidade. E aí o outro, ladrão lá crucificado, ele vai dizer: olha, nós estamos pagando pelos nossos erros. Agora, esse homem, ele não errou. Então ele está injustamente sendo crucificado. E ele E pede perdão. ele chega a dizer para o Senhor:
quando entrares no seu reino, lembra de mim. E aí Jesus vai falar, ainda hoje no paraíso comigo estarás. Bonito. Isso quer Né, dizer cara? que nós podemos estar desculpa a expressão, no fundo do poço, Sim. fizemos tudo de errado, no último suspiro de vida, ainda assim há esperança de transformação, de encontro com o Senhor, de perdão dos pecados. Deus é Pai, né, mano? Glória a Deus. E vamos falar para o próximo episódio, para já aguçar a curiosidade, pessoal. Porque eu já errei, agora estou com medo de falar, mas a água transformada em vinho, a cura do paralítico, feita por Jesus Cristo, e não pelo discípulo, depois falando sobre o discípulo. Depois Vamos falar também vamos sobre falar Lázaro, da da sua mãe. multiplicação, é isso? Da multiplicação de pães e de peixes. E vamos falar da ressuscitação de Lázaro? É mais ou menos isso? Isso, aí nós encerramos a questão das obras, dos milagres, e falamos também a respeito da revelação de Jesus através da palavra, da pregação. Jesus pregando através de parábolas, de sermões. Isso será interessante, hein? Interessante. Muito interessante. Porque vamos falar exatamente a palavra que Jesus utilizava, né? O que Jesus exatamente falava. Né? O método que ele usava, enfim, como ele falava, como ensinava. Tremendo. Inclusive, a gente trazendo para o mundo atual, é algo que a gente pode trazer também para o próximo episódio, é meio que observar o que você acabou de falar, o método que ele utilizava de ensino, né? Para a absorção das pessoas, né? Porque existe algo assim que muitas pessoas falam também dos discípulos, né, existirem, é que Jesus Cristo sozinho ele não conseguiria falar com 5.000 pessoas. Na época não existia microfone, não existia nada disso, né? Então ele teria que passar a mensagem para um e o outro, e, enfim, essas mensagens seriam passadas. Aí a Por gente isso ele discute isso. subia também. Por Pode isso, em falar? várias passagens, Jesus subia no monte e, falando do monte, né, a projeção da voz alcançaria um público maior, né? Tem também essa questão. Né? Eco, né? Ecoava, mais abrangente. Perfeito. Perfeito. Vamos orar para terminarmos? Vamos, irmão. Deus, abençoar o povo e glória a Deus. Pai, nós Amém. oramos nesse momento, Deus, no finalzinho dessa live, e queremos agradecer ao Senhor pela presença do Senhor, Deus, por todas as palavras que o Senhor falou através de nós. Pai, nós cremos que quando o Senhor fala, Deus, existe possibilidade de entendimento, de arrependimento, de transformação de vidas. Nós oramos para que as pessoas que participaram e as pessoas que futuramente ouvirão essa conversa sobre as riquezas da sua palavra, nós oramos para que essas pessoas entendam que precisam viver exclusivamente para o Senhor, que precisam viver, Deus, em busca de quais são os sonhos do Senhor para as suas vidas. Entendendo isso e buscando isso, nós seremos satisfeitos, plenos, completos no Senhor. Pai, obrigado por esse tempo, abençoa o decorrer dessa semana. Deus, o Alexander, tudo que chegar em suas mãos para realizar, que seja uma bênção. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vivendo com propósito. Vivendo com propósito. Só para falar com o pessoal, rapidinho, 2 segundos, ficará salvo no Instagram na íntegra, no YouTube na íntegra. Nossa equipe de social media, ela fará a edição dos 2 programas, tá? E além disso, ela fará a edição dos cortes, das partes mais importantes. Tudo isso ficará salvo. A princípio no meu YouTube, no meu Instagram, e você está salvando no seu também, pelo que eu vi, né, Davi? E no Instagram do Davi. Então, nossa equipe já está trabalhando nisso. A princípio ficará salvo na íntegra, mas depois já terão a edição dos 2 programas e mais a edição dos cortes para quem quiser assistir aí também as partes mais importantes depois, levar para a vida, ouvir no carro, ouvir em qualquer lugar. É isso, meu irmão? Perfeito. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Mais uma missão cumprida. A palavra é sua. E você que despede.
Amém, amém. Deus abençoe a todos. Já oramos, já falamos da palavra do Senhor e agora é finalizarmos a live e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Amém? Para Amém. vivermos com propósito. Vivendo com propósito. E vamos para o terceiro episódio, missão cumprida. Amém. Deus abençoe. Abraço, irmão. Um beijo pro Levi, um beijo pra esposa. Amém. Tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Tchau.